O grupo de varões do setor 5 homenageia os pastores Joel e Eliã pela passagem do vosso aniversário. Texto: ser pastor. Qual o sentido dessa palavra, ser pastor? Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se sentem rebeldes. É pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é tudo fazer para conseguir ganhar alguns para Cristo. Ser pastor é festejar a festa da igreja, é alegrar-se com a alegria daqueles que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria ou do outro que recebeu alta no hospital. Ser pastor é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser pastor é desejar o bem sem cobiçar para si absolutamente nada, a não ser a felicidade de participar dessa hora feliz. Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens. Chorar porque muitas vezes aqueles a quem tanto se ajudou são os primeiros a perseguirem-nos, a esfaquearem-nos pelas costas, a criticarem-nos, a levantarem falso testemunho contra a igreja e contra nós. É chorar com os que choram, unindo-nos ao enlutado que perdeu um ente querido. É dar o ombro para o entristecido pela perda de um amor. É ser a companhia do solitário. É ouvir a mesma história, uma porção de vezes, por parte do carente. Chorar com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a mãe da prostituta, com a família do traficante, com o irmão desprezado. Ser pastor não é ter outro interesse senão o pregar a Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo, buscando riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração disser sim. É não ir à casa dos ricos em detrimento dos pobres. É não dar atenção demasiada para uns, esquecendo-se dos outros. É não ficar do lado dos jovens em detrimento dos adultos, e vice-versa. Ser pastor é não envolver-se em demasia com as pessoas ao ponto de se perder a linha divisória do amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser pastor é não aceitar subornos, nem tampouco desprezar os não expressivos. Ser pastor é ser pai. É disciplinar com carinho e amor, conquanto com a firmeza da vara da correção e, não raras vezes, da exclusão de pessoas queridas. É obedecer à Bíblia, não aos homens. É seguir a
Deus, não ao coração. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. Ser pastor é ter a consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões pesadas e difíceis. E saber também ser humilde, quando a bênção de Deus o enaltecer diante do rebanho e diante do mundo. Os erros são nossos, mas a glória é de Deus. Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo e dormir quando todos estão acordados, socorrendo ao necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz, é pacificar pais e filhos, maridos e esposas, sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dolo, a injustiça, confiando naquele que é o galardoador dos que o buscam. Andar 2 milhas quando o obrigam a 1. Dar a outra face quando esbofeteado. Ser pastor é estar pronto para a solidão. É manter-se no santo dos santos e joelhos prostrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é não fazer da esposa um saco de pancadas, onde descontar sua fragilidade e cansaço. Ser pastor é ser sacerdote, mantendo o sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo e repartindo com as pessoas certas aquilo que é repartível. Ser pastor é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia ou ser deixado de fora de um evento e ainda assim manter a postura, a educação, o polimento e a compaixão. Ser pastor é ser profeta. Tomar o seu púlpito, assim diz o Senhor. Uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de 2 gumes, afiada e afogueada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é ser marido e ser pai. É fazer de seu ministério motivo de louvor dentro e fora de casa. É não causar à esposa a sensação de que a igreja é uma amante, uma concorrente que lhe tira todo o tempo de vida conjugal. Ser pastor é amar aos seus filhos da mesma forma que ensina aos pais cristãos a amarem aos seus. É olhar para os olhos de seus filhos e ver o brilho de seus próprios olhos. É preocupar-se menos com os que vão pensar e mais no que os filhos vão aprender, sentir e receber. É ver cada filho crescer, dando a cada um a atenção e o amor necessários. É orgulhar-se de ser pai, alegrar-se por ser esposo, servir de modelo para o povo. E quando solteiro, tornar a sua castidade e dignidade modelo dos fiéis, enaltecendo ao Senhor razão de sua vida. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes de rebanho. Pois, sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma bênção, mas quando pecarem, saberem pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. A humildade pode levar o pastor à exoneração, como prova de nobreza
e integridade, como pode fazê-lo retomar seus trabalhos com maior pujança e vigor. Há pecados que põem fim ao ministério, e ser pastor é saber quando o tempo acabou. Recomeçar é possível, mas nem sempre. Ser pastor é saber discernir entre ficar ou sair, entre continuar pastor e recolher-se respeitosamente. Ser pastor é crer quando todos descreem, saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. É fazer de seu púlpito um farol gigantesco, sob cuja luz o povo caminha sempre em frente, para cima e em direção a Deus. Ser pastor é ver o lado bom da questão, é vislumbrar uma saída quando todos imaginarem que é o fim do túnel. Ser pastor é contagiar e não contaminar. Ser pastor é inovar, é renovar, é oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente, é fazer a comunidade acreditar que o impossível é possível, é fazer o triste ser feliz, o cansado tornar-se revigorado, o desesperado ficar confiante e o perdido salvar-se. As guerras não são ganhas com armas, mas com palavras, e as do pastor são as palavras de Deus, portanto, invencíveis. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida, esperada. É saber calar-se quando o silêncio for a frase mais contundente. E falar quando todos estiverem quietos. Ser pastor é saber viver. Ser pastor é saber morrer. E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres indeléveis que expressem na mente de suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando estava para partir. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ser pastor é falar mesmo depois de morto, como o justo Abel, e o seu sangue, através de sua história, de seu exemplo, de seus escritos, de suas gravações. Ser pastor é deixar uma picada na floresta para que outros venham habitar nas planícies conquistadas para o reino do Senhor. Ser pastor é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado. Talvez não de propriedades, dinheiro ou poder político, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um pastor. Eu sou pastor. Obrigado, Senhor.